Fala, galera! E aí, estamos começando mais um TalentoCast dessa semana. E como vocês sabem, sempre convidados muito especiais aqui comigo. Mas antes, você também já sabe. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve agora. Aperta o botãozinho aí embaixo, se inscreve e depois manda para alguém que você acha que o assunto que a gente vai conversar aqui vai mudar a vida dessa pessoa, vai ajudar, vai fazer a diferença. Beleza? Já fez isso? Ajuda esse canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas, tá? Conto com você. E agora, vou contar para vocês quem que é o meu convidado dessa semana. Ele que é mestre em economia, mestre em gestão, empresário, membro do Climb do Joel J. O que mais? Pai da Brenda. Sócio do Cristiano. Tem muita coisa que esse homem é. Mas, além de tudo, ele é muito querido. Tô aqui com o meu querido Nelson Naiber, para não errar. Nelson Naiber. Bem-vindo, Nelson! Ô, Aline, prazer estar contigo aqui. Eu sempre te digo isso e falo de coração, estar com quem a gente admira e gosta é sempre um prazer enorme. É um conforto, é se sentir em casa, né? Muito obrigada. Obrigada pelo seu sim de estar aqui batendo esse papo comigo. Um prazer muito grande ter você e sua família aqui com a gente, que é tudo de casa aqui já. E a gente vai bater um papo sobre talentos, né, Nelson? Você sabe que aqui o papo é talentos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e como que você se descobriu empreendedor, né? E você começou a perceber que realmente isso era um talento seu, né? E começou a engrenar ali e falar, puxa, eu acho que isso realmente vai dar certo, vou realmente focar nisso para evoluir. Como é que foi essa descoberta? Conta pra gente aqui. Muito legal, bacana. Tem que voltar alguns anos atrás, né? Mas eu não vou falar a minha idade, mas vou voltar uns anos atrás. Segredo. Tudo isso começa com 8 anos. É muito engraçado quando eu falo isso, porque as pessoas têm uma concepção um pouco errada do empreendedorismo. Por que com 8 anos? Eu sou de uma família muito humilde, pobre, eu não tive pai, fui criado pela mãe e a minha irmã. Minha mãe é uma pessoa que não tinha uma mão, então tu imagina, ela era aposentada com salário mínimo, e eu tinha que me virar desde cedo. E aos 8 anos eu comecei a catar osso e ferro velho para vender. Eu consegui juntar um dinheirinho, minha casa tinha um porão, né? Um porão bem grande, assim, que dava para fazer várias coisas. Eu comprei vários doces e coloquei esses doces para vender. Aline, vendi 2 dias, estava me sentindo rico, estava cheio de dinheiro. Mas como uma criança de 8 anos, no terceiro eu comi todos os doces que sobraram e comprei um ioiô. Essa começa a minha jornada de empreendedor. Mas aí tem um ponto que é importante para as pessoas saberem que estão iniciando, que é o quê? Eu fracassei, mas não me senti fracassado. Eu fracassei naquele momento, aquilo que eu me propus como empreendedor, mas eu não me senti fracassado. Aí vem uma segunda aventura. Qual é a aventura? Tinha 16 para 17 anos, trabalhava de CLT e tinha um dinheirinho e resolvemos, eu e mais 2 amigos, comprarmos uma empresa que fazia xerox, cópia xerox. Tinha máquinas de xerox daquela época. E aí nós empreendemos. Mas aí tu imagina, eu estava numa loucura, trabalhando, correndo muito no CLT, saía, ia para trabalhar na empresa, e aí a minha vida era uma loucura, eu estava sempre fazendo isso. E ainda fazia uns bicos de futebol no final de semana, então tu imagina. Era muita loucura. Chegou um certo momento que eu não aguentei. Eu tive que desistir disso, porque aí começou a chegar vestibular, começou a chegar questões no quais eu tinha que focar mais, e eu não consegui. Eu fracassei nessa minha proposição. Mas eu não me senti fracassado. Olha, eu já falei 2, hein? 2 vezes. E aí, com 25 anos, a Brenda já pequena, eu trabalhei numa empresa durante uns 10 anos, 11 anos. Eu já estava na área de auditoria naquela época. Eu fui demitido da empresa, a empresa estava com dificuldade, eu fui demitido e retiveram a minha rescisão. Nossa! Aí eu me vi com a Brenda pequena e a Maiara, que é a minha filha do meio, pequena. E aí, sabe aquela decisão que tu toma e que tu diz assim, cara, o que eu tenho que fazer agora? Mas estou falando de uma época que a internet não tinha tudo que a gente tem hoje, o contexto não era tão positivo como é hoje, era desafiador, mas é época, então a gente tinha que se virar com o que tinha. E qual é o meu grande ponto de inflexão nesse momento? Eu disse que nunca mais ia depender dos outros para tocar minha vida, porque eu tinha 2 filhas. O que aconteceu? Muito engraçado, porque nesse momento, é um momento que a decisão ela é muito forte. Como é que eu descobri que a minha decisão foi forte nesse momento? Eu hoje pertenço à FGV e sou pesquisador. E eu tive que, em determinado momento, ter carteira assinada.
E aí eu fui procurar a minha carteira de trabalho. E aí minha esposa disse assim, olha, eu me lembro claramente que quando tu voltou do trabalho, que tu tinha sido demitido, tu rasgou a tua carteira de trabalho. Uau. Eu tinha abstraído isso, eu tinha tirado isso da minha cabeça. Eu digo, é mesmo? Não, tu tem que fazer uma nova. Porque tu rasgou a tua carteira. Então, esse foi aquele momento, sabe? No qual eu decidi ser empreendedor. E aí essa história é muito legal. Porque, como qualquer empreendedor, um cara que nasceu em cima do morro, 99% de chance de ser bandido, estava dando certo. Tinha pelo menos a proposição de ser empreendedor. E eu sempre digo assim, ser empreendedor é estar decidido. O cara que não tiver decidido, ele desiste na primeira dificuldade. Então, eu não tinha brand, eu não tinha indicação, eu não tinha nada. Tudo aquilo que hoje a gente conhece, eu não tinha. O que eu comecei fazendo? Peguei uma lista telefônica, identificava por jornal e revista quem estava querendo fazer investimento, porque eu comecei a trabalhar com projetos de viabilidade, que era naquela época eu estava já com formação de economista, e eu procurava. Então, eu fiz uma lista de 30 empresas e ligava para a secretária pedindo para ser atendido. De 30, eu cheguei em 5. Muito legal, cheguei em 5. De 5, eu consegui convencer 2. Por quê? Eu precisava ter referência. Perfeito. Como que um cara que tem um negócio, tem uma empresa, e não tem referência nenhuma, ninguém ia me contratar. E quando eu cheguei nesses 2, os caras disseram assim, qual é a tua proposta para nós? Porque eles estavam comprando o meu desafio, né? Sim. Eu digo, a minha proposta é o seguinte, eu preciso que tu me pague a passagem e o almoço. Porque todo o dinheiro que eu tenho eu deixei para minhas filhas em casa. Nossa. Então, eu passei alguns meses da minha vida enfiado nesses projetos, desenvolvendo esses projetos para eles. Tive êxito nos projetos, porque eu precisava muito ter esses caras, pelo menos num sitezinho básico que eu tinha, ou quando eu fosse fazer uma abordagem, eu poder indicar alguém que falasse do meu trabalho. E aí, assim, eu fui crescendo. Eu fui lá, fiz esse trabalho, esses 2 trabalhos, tive êxito. Para te ter uma ideia, são meus clientes até hoje. Quando os caras têm que fazer uma fábrica nova, os caras me chamam para fazer o projeto de viabilidade deles. E aí eu fui crescendo. Aí eu passei para qual estágio? O estágio do qual eu cobrava no êxito, porque eu ainda não tinha brand. Então, eu fui, sabe? O primeiro eu pedi para fazer passagem e almoço. Aí depois eu passei a fazer no êxito. Hoje, os caras me pagam para sentar comigo e falar de projeto. Mas é 20 anos, galera. É 20 anos. Nossa, que legal. Essa é a história inicial, entendeu? E eu levei 8 anos para ganhar dinheiro. 8 anos? 8 anos. Todo final de mês, eu e o Cris, a gente dizia assim, sobrevivemos mais um mês. A gente pegava um cheque na época, olha só, R$500 e dividia 250 para cada um e levava para casa. Era isso assim. É vontade, cara. Isso é vontade. E aí, isso me faz refletir muito sobre quando a gente vai para essa galera de hoje em dia, né? E a gente fala muito sobre marketing digital e sobre o tal do 6 em 7, não sei o quê, que a galera quer fazer do dia para noite. E você fala, gente, olha essas histórias, sabe? Olha a construção, sabe? Olha a dificuldade que era você ter que pegar uma lista telefônica, listar pessoas, conversar com pessoas, oferecer seu trabalho praticamente de graça para você ser referendado, né? E ir construindo um processo, né? Com filha para criar, com muita coisa acontecendo. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre essa menção que você fez sobre eu não me sentir fracassado. Né? Me conta um pouco mais desse sentimento. Tu falou uma coisa certa agora. As pessoas querem acelerar o tempo das coisas. Sim. Não dá. As coisas estão no seu tempo. Tu não precisa ser lento. Tu pode ter uma certa velocidade. Mas o acontecimento ele se dá ao longo de uma jornada. Essa que é a verdade. E as pessoas têm a capacidade enorme de se sentir fracassado com pequenas coisas que acontecem. E eu sempre tive essa resiliência. Eu fracassei durante até o processo que eu comecei a empreender várias vezes, mas eu nunca tive o sentimento de fracassado. Eu ia lá e dizia, vamos lá, vamos de novo, vamos tocar. Não deu certo, vamos fazer outra coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque se eu me sentisse fracassado, provavelmente eu teria desistido de empreender. Sim. Mas aí entra a segunda coisa que eu falei, Aline. As pessoas, para empreender, têm que estar decididas. Empreender porque acha que empreender vai dar uma vida melhor, vai dar condições melhores e tudo mais, beleza, isso vale do ponto de vista romântico. Agora, do ponto de vista de empreender mesmo, tem que estar decidido. Por quê? Porque várias vezes, durante toda essa jornada, tive dias ruins, semanas ruins, momentos muito complicados. O que me manteve nisso? Porque eu era um cara decidido a ser empreendedor.
Por isso que eu estou 20 anos, mais de 20 anos empreendendo. Então eu digo assim, para a galera que está ouvindo, se quiser ir para o empreendedorismo, quiser usar o seu talento para empreender, esteja decidido. E tu só empreende por 3 motivos. Não tem outros. Necessidade, que foi o meu caso, eu tinha necessidade, eu não queria. Ou tu tem uma grande ideia, tu é um cara que tem uma ideia e tu quer desenvolver, ou tu está insatisfeito, que são as pessoas que fazem transição de carreira. Sim. Em qualquer uma dessas questões que tu esteja te envolvendo com empreendedorismo, decida, eu vou ser empreendedor. Isso vai ficar no teu mindset, dificilmente tu vai desistir. Dificilmente no primeiro percalço tu vai deixar de desenvolver o empreendedorismo. E eu falo isso para minhas turmas de mentoria. Eu digo, gente, olha só, o primeiro passo é decidir. Está decidido ser empreendedor? Dá uma olhada nisso tudo que tu está querendo fazer e tal. Tira o lado romântico de que, cara, que é bacana. Hoje todo mundo me vê num baita carro, me vê num apartamento bacana, mas olha a trajetória como foi. Então eu diria essas 2 questões, Aline, que são importantes para eles. Cara, muito legal você falar isso, porque é exatamente isso que é importante as pessoas escutarem, né? A resiliência, a constância, sabe? Você não desistir. E eu gosto muito da palavra decisão, né? Porque é dar-cisão. Então, é tipo, você corta. Você fez até o gesto de cortar, mas você rasgou a carteira de trabalho. Isso mesmo. Então, tipo, deu cisão mesmo no processo. Nunca mais eu quero isso pra mim, sabe? E eu acho que quando você toma essa decisão, realmente, se você decidiu de verdade, é irreversível. Porque você começa a enxergar coisas que você não via quando você estava em um outro momento antes de decidir isso. E quando você vê, não tem mais como você desver. E aí você começa a caminhar positivamente em relação ao seu grande objetivo, que é o que você falou. Putz, ou uma super ideia, ou você está insatisfeito e quer fazer alguma coisa diferente, ou você precisa mesmo. Que é o cara que vai, tipo, que a gente vê ali, trabalhando todo dia na rua, batendo e, tipo, fazendo acontecer, porque ele tem conta para pagar, tem filho para criar e é isso que tem que rolar, sabe? E infelizmente ele não teve uma oportunidade de ter um CLT, ou felizmente, aí depois o cara vem tipo, vira um caso que nem você, tipo, incrível, sabe? Então, é muito importante passar essa mensagem de, tipo, como as coisas não são rápidas, né? Como é uma construção e como a gente vai aprendendo nessas construções, né? Porque é o que eu acredito muito. Eu acho que eu acredito que a palavra nem seja fracasso, né? Eu nem escuto tanto ele, mas eu vi uma frase dele, eu acho que, na realidade, ele põe no capacete de corrida dele, que é do Pablo Marçal, que ele fala assim, eu não fracasso, ou eu ganho, ou eu aprendo. Exato. Porque, sabe, é isso. Tipo, sabe, se você fracassou, você aprendeu muito. E aí você vai construindo um outro caminho para que aquilo não aconteça de novo, sabe? Você fica lá já mais resguardado, né? Mas é bem legal isso que você falou. E aí... Uma questão que eu acho que é importante para quem tá nessa questão do empreendedorismo, tá com o seu talento aflorando e querendo desenvolver, é as pessoas também saberem lidar com ambientes. O que acontece? Quando tu toma uma decisão de ser empreendedor, eu não podia querer que a minha família entendesse esse passo que eu estava dando, até porque era um passo super inseguro. Sim. Então, eles, numa forma de me proteger, sempre não foram contra, mas não davam o apoio todo. E hoje eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, minha família não me apoia, meus amigos não me apoiam. Gente, não queiram que quem está num ambiente totalmente diferente daquele que tu deu um passo à frente, faça isso, mas compreenda eles. Compreenda eles. Eu tive vários amigos, Aline, que na época diziam que eu era louco, cara, tu tem 2 filhas, tu não sei, me falaram um monte de coisa. São meus amigos até hoje, jogo bola, como churrasco, e hoje eu sou referência para eles. Mas eu entendi, eu não tornei eles meus inimigos. Eu não criei isso na minha cabeça, no meu psicológico, que isso era uma barreira. Minha mãe não entendia, uma pessoa que era aposentada, que tinha um saláriozinho sempre na conta, mas eu sabia qual era o sentimento delas. A única que encarou isso sempre de frente, desde o início, foi a Cláudia, minha esposa. Essa encarou. Essa digo, tô contigo, vamos embora. Eu fico com as gurias aqui, tu vai tocar, vai estudar, vamos fazer. Isso é até muito legal, porque aí as pessoas dizem assim, pô, mas eu sou casado, meu marido ou minha esposa não ajuda. Faz um acordo com ela. Eu fiz um acordo com a minha. Eu digo, Cláudia, olha só, vou estudar muito, vou fazer várias coisas. Quando tiver tudo legal, tu vem e estuda. Aí tu faz o que tu quiser. E ela fez o que ela quis. Mas, sabe, a gente acordou, sabia que as coisas iam ser difíceis, que as coisas que teriam que se desenvolver de uma forma lenta, mas que aquilo teria consistência. Então, galera que está ouvindo aí a gente,
pense que o ambiente não é esse, mas não se sinta mal porque não tem apoio. Porque é natural. As pessoas, nesse não nos dar apoio, estão nos protegendo. Estão tentando nos proteger. Porque, na realidade, né, eu estava conversando isso com uma mentorada esses dias. Ela estava falando, poxa, mas eu não tenho apoio. Ela está empreendendo e tal, e ela está no momento que não está dando certo, né? E aí ela falou, cara, mas a minha família não me apoia, eu vou lá e o pessoal fala, você devia voltar para o CLT, você devia voltar. E aí eu falei para ela exatamente isso. Eles não é que eles estão contra a sua ideia, eles só querem te ver bem, então eles querem te proteger, sabe? E não há nada contra o resultado. Sabe? Então, assim, se ela apresentar um resultado daqui a um tempo, que precisa de constância, precisa de um processo, ela precisa entender onde ela está errando e ajustar, a família dela vai entender que ela está feliz e que, além de tudo, ela consegue ter um retorno financeiro. E aí ela tem o resultado. E aí deixa de ser um problema. E aí as pessoas começam a compreender. Né? E aí acontece até o que você trouxe. Putz, virei referência pra galera depois, sabe? Mas é que o pessoal não vê os perrengues de antes. Não, pô, os de antes ninguém olha. Ninguém olha ali. Ninguém olha. O que passa nos bastidores é muito difícil das pessoas verem, né? Inclusive hoje, quando eu falo com eles, que os caras gostam de mim, as amigas e tudo mais, eles dizem assim, pô, mas foi difícil, né? Eu digo, foi, cara, mas não vamos falar sobre isso, né? Porque o difícil foi um momento que ninguém estava do meu lado. Eu estava a Cláudia, estava minhas filhas, estava o Cristiano, meu irmão, mas o resto não estava do meu lado. Mas eu não deixei de ser amigo deles. Isso me torna leve, sabe? Isso me deixa uma pessoa super leve, porque eu não carrego essas coisas. E o empreendedor tem que entender que quanto menos interferência eles tiverem dessas questões, mais eles têm disposição, mais vontade eles têm de fazer. Perfeito. Acho que você falou um negócio super importante, interferência. Porque a interferência, ela pode ir minando a pessoa. E é isso que leva a pessoa até a própria desistência ali, sabe? De, informações. Ou você tá num ambiente que as pessoas só te conduzem para coisas ruins, assim, sabe? Sim. Não, não vai levar nada a isso mesmo, sabe? Tipo, cara, tente se focar, né? Que é o que você falou. E, geralmente, quando a gente consegue consolidar as nossas bases, e independente de qual sejam as nossas bases, pode ser marido, esposa, família, pode ser amigo, pode ser... Você sempre vai ter alguém, sabe? Tipo, sempre tem alguém ali que vai te estender uma mão e vai te suportar. E, às vezes, são pessoas externas. Nem são pessoas da família. São pessoas de fora, sabe? Que, tem um cara que eu modelo, me aproximei dele e realmente eu vejo que ele me estendeu a mão. Então... tirar essas interferências e se permitir tirar essas interferências é acreditar no seu potencial. Que é isso que vai conseguir fazer você ir construindo as coisas, porque é o que eu sempre falo, cara, não tem almoço grátis. Sabe? Nós, como economistas, aprendemos isso no início. Primeiro semestre, aula 1 de economia. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Fim, sabe? Isso aí. Então, e ninguém falou que, sabe, porque... esse negócio que você também comentou de tipo, porque o empreendedor tem a vida que sonha, trabalha com o que ama, e aí parece que não trabalha, não sei o quê. Cara, vamos lá, né? Vamos falar real. Tipo, sabe? Não é assim, gente. A gente trabalha com o que a gente ama, é óbvio. Mas, cara, tem as coisas que a gente faz que a gente não quer fazer, como qualquer outra pessoa. Não existe um sonho que foi pintado, né? Essas coisas que você vê hoje na internet, às vezes as pessoas falando, não, trabalhe com o seu sonho, tenha liberdade de tempo e não sei o quê. Isso existe, mas também não existe, cara. Hoje eu trabalho de final de semana, isso sabe? E beleza, porque eu me coloquei nessa situação de ir atrás do meu sonho e perseguir isso, e eu tenho que trabalhar hoje no final de semana. Pode ser que um dia na minha vida eu não precise mais? Pode ser. Mas, cara, tem gente que aí fala, nossa, tem que trabalhar no final de semana, então não vou mais. Exato. Que sonho é esse? Que, tipo, é o romantismo, né, Aline? É o que eu falei, as pessoas são românticas com o empreendedorismo. O empreendedorismo não é uma coisa ruim, mas ele não é todo aquele romantismo que eles fazem. Por quê? Tu vai ter que suar muito para dar certo. E às vezes o dar certo não é ganhar milhões. Exato. Às vezes o dar certo, aí entra a questão do sucesso, né? Cada um de nós sabe qual é a medida do nosso sucesso. Exato. E para o empreendedorismo, tu tem que ter essa ideia. Porque o que é faturar 100 milhões ou faturar 5 milhões por ano? Está na medida daquilo que tu sente do sucesso. Então as pessoas têm que tirar um pouco o romantismo de lado, ir um pouco para a realidade do que é o empreendedorismo e saber que sucesso é do tamanho que a gente escolhe.
A gente também não precisa escolher tão pequeno, mas a gente escolhe o tamanho do sucesso que a gente quer. Exato. E dá valor para cada conquista, né? Muito. Porque tem muita gente que simplesmente vai conquistando as coisas e não dá valor pro que aconteceu mês passado, pro contrato que você fechou mês passado, ou para um cliente que renovou com você. Caramba, tipo, meu... E aí fica só pensando, não, mas eu tenho o meu faturamento de não sei quanto lá na frente. Cara, calma, sabe? Tem muita coisa que você também já conquistou. E validar isso, né? Importante, Aline, é porque as pessoas vivem uma vida de ter que provar as coisas para os outros. É por isso que elas não curtem aquilo que acontece. Eu curto cada momento que eu posso nos negócios que eu estou fazendo, porque eu já entendi que eu não preciso provar para os outros. O cara que eu tenho que provar todas as manhãs que eu levanto é para mim mesmo. E as pessoas vivem hoje no mundo onde elas tentam fazer isso de forma cada vez mais a provar para os outros que elas podem. Então, galera, tira isso da cabeça. Prove para você. Mostra para você que você pode fazer. O restante, ele vai acontecer. E é uma curta. consequência. Não, e curta aquilo que tu ganhou, aquilo que tu conquistou. Ah, eu consegui fazer um contrato de R$100. Não interessa, tu fez um contrato de R$100. Quantos não tiraram um contrato de R$100? Sim. Ah, não, mas eu tenho que ter um de 1 milhão, porque aí a galera vai dizer que 1 milhão é... Não, e aí a pessoa se perde, né? Exatamente dentro desse conceito do que é sucesso. Porque no final, se você for pensar exponencialmente, então você nunca vai chegar no seu sucesso. Exatamente. Sabe? Tipo, porque você vai querer, tá bom, fechou o contrato de 1 milhão, legal. Agora eu quero 5. E aí, agora eu quero 10. E agora eu quero 100. E aí, tipo, você nunca vai se satisfazendo com aquilo que você tem agora. Exato. Sabe? E aí você entra, tipo, numa... Por isso que você vê tanta gente pirando nesse sentido, porque nunca tá satisfeito, é sempre mais e mais e mais e mais e mais, e não para olhar o agora, sabe? Então Perfeito. tá sempre projetando. Então eu acredito muito nisso que você falou. Comemore essas conquistas, sabe? Comemore sempre os clientes, sabe? E eu gosto muito de cuidar dos clientes que eu tenho, sabe? Porque, cara... eles são as pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Tipo, são os caras que deram um sim já, sabe? Tem muita gente que só tem mania de olhar só para os novos, sabe? Você também tem que ter os novos. É lógico que tem que ter, é legal agregar. Mas os que estão com você são muito valiosos, sabe? São os que te propagam, são os que vão lá e falam, cara, trabalha lá com o Nelson, trabalha com a Aline, sabe? Tipo, é legal, sabe? Então, cuidar dessas pessoas também e ajudar essas pessoas. Tipo, o que mais eu posso fazer por essa pessoa que já trabalha comigo? Né? Do tipo, eu faço, às vezes, esse tipo de processo. Cara, a gente está aqui, tô ajudando você a descobrir seus pontos fortes, às vezes, dentro da empresa da pessoa, descobrir os pontos fortes, né, dos funcionários. O que mais? Sabe? Me fala mais, tipo, sabe? Pra gente construir algo juntos. Porque não é... Eu acho que o trabalho, ele não se resume só a sei lá, uma proposta ou um job description que você tem que fazer, sabe? É muito mais que isso. É assim que você conquista o cliente, né? Então, eu acho que esse é... Aí as pessoas, às vezes, perguntam, poxa, mas como você, né, conseguiu converter seus clientes quando você começou e tudo mais em tão pouco tempo? E eu acredito muito no que o Joel fala. Tem 2 tipos de pessoas que não vendem. As pessoas que não acreditam nelas e as pessoas que não acreditam no produto. Sabe? Se você acredita nos 2, fechou, sabe? E aí você acredita nos 2, só que aí você entra num outro mundo, que eu vendi. Agora eu preciso entregar com qualidade e mais que isso, eu preciso manter essa pessoa comigo. Então, é um processo sem fim, sabe? Tipo, porque é uma eterna conquista, né? Tipo, você fica lá com a pessoa e vai melhorando. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que falta isso nas pessoas. Eu vou contribuir com isso aí, tá? Na verdade, é assim. As pessoas ainda estão pensando num processo de gestão da década passada. O que era a década passada? Ou anos atrás? Era tu olhar para dentro da tua empresa e querer melhorar a questão dos custos, querer melhorar internamente, mas tu não tinha uma visão externa. Por quê? Porque a demanda era muito maior que a oferta. Hoje a gente vive numa velocidade tão grande de transformação que estar bem postado do ponto de vista de custo, de investimento, pessoas treinadas e tudo mais, já faz parte do jogo. Eu tenho que olhar totalmente para fora. Perfeito. Então as pessoas ainda usam, a cabeça das pessoas ainda estão lá na década passada, enquanto houve uma evolução muito grande. Quando eu olho para fora, aonde que está o meu ponto focal? Onde que está a minha estrela guia? É o cliente. E aí o cliente, eles são 2 tipos, os que eu tenho e os que eu vou capturar. Os que eu tenho são bem preciosos.
que a gente cuida dos filhos da gente? Porque a gente tem os filhos são nossos, estão ali com a gente. Sim. Então a gente tem que cuidar do cliente como se fosse um filho. Então hoje não cabe mais para quem está gerindo o negócio, para quem está executando o dia a dia, não fazer esse olhar externo. O olhar interno, gente, já faz parte, tu tem que ser bom. Tu tem que ter qualidade, tu tem que ter equipe boa, tu tem que ter tudo isso. Agora, o cliente tem que ser o centro da tua atenção. As pessoas que não entenderem isso e entrarem naquele aspiral negativo de toda hora eu tenho que prospectar, vai perder, porque prospectar é muito difícil, muito difícil. Mas manter o cliente é mais difícil ainda. Com certeza. Tu manter ele contigo. E ele, Aline, vamos lá, vamos usar uma linguagem bem clara, tu já incorreu nesse custo. Exatamente. Qualquer coisa que tu faça com ele hoje, daqui para frente, é custo zero de captação. Perfeito. Então, o teu CAC é zero. É zero. Então, cara, procura e olha, guarda esse cara. No escritório, nós temos clientes de 10 anos na carteira e que renovam anualmente. A gente não tem contrato perpétuo. Mas todos os anos, chega perto de finalizar o contrato, eles já acionam o Cristiano e já dizem, a gente quer renovar mais o tempo. Por quê? Porque a gente dá atenção para eles. A gente cuida. E isso é importante, principalmente para quem está começando. Exato. Não, concordo, assim, 100%. Bom, a gente veio da mesma escolinha de, Isso. de mentor. Então. E nessa sua trajetória, Nelson, me conta um pouquinho quando que deu aquele medo que você falou, caraca, agora deu medo aqui. Agora pegou. Agora vamos para uma parte pesada. Até agora foi flores, tá? Tudo foi difícil, mas foi flores. 18 de março de 2007, eu entrei em coma. Eu estava sentado na sala da minha casa, a Brenda era pequena, a Maia era pequena. Eu comecei a sentir uma dor do lado esquerdo, até brinquei com a minha esposa e disse assim, vou ter um infarto, será? E tal. Disse para ela, me leva para o hospital. Ela disse, tu nunca vai a médico, tu não vai nada, eu não fazia nada disso. E eu acordei 15 dias depois. Fui entubado, fui colocado em coma profundo, porque eu tinha muita convulsão. Nossa. Porque o meu sistema disse que chega. Eu estava há muitos anos sobrevivendo. Eu tinha terminado o primeiro mestrado. Eu tinha feito um trabalho aqui em São Paulo que o contrato foi mal feito e eu perdi quase R$1 milhão. Então eu estava exaurido. E o meu sistema nervoso disse, para ou tu morre. Esse foi o meu momento de medo. Porque aí quando tu acorda sem memória, tu acorda sem concentração, tu acorda num universo totalmente diferente, porque tem 15 dias da tua vida que não aconteceram. E aí eu tinha 3 filhas pequenas. E aí, Aline, ali foi o meu momento de medo, mas também foi o meu momento de virada. Eu passei 3 meses, quase quebramos, começamos a trabalhar de novo, porque aí eu tinha uma questão que os clientes estavam muito atrelados a mim, depois eu fui tirando isso, porque era eu mesmo, eu era o cara em cima da moto. Tá. Lembra da metáfora do Joel, do cara em cima da moto? Eu era o cara em cima da moto. Eu acordo, tendo que reoxigenar, a gente já não tinha muita grana, todas as coisas acontecendo, mas eu entendi o que era a vida. Eu não vi luz. Não, tu viu a luz? Não vi nada, não era para mim morrer. Mas eu olhei para minhas filhas, olhei para o meu irmão, olhei para minha mãe, olhei para todo mundo que estava ali e digo, cara, tem que ser diferente, não pode ser assim. Alguma coisa está de errado. 2 anos depois, eu começo a ganhar milhões de reais. Porque eu aprendi. Foi a dor, foi aquela coisa difícil, foi aquele momento no qual tudo podia ter acabado. Eu podia ter deixado 3 crianças que dependeriam muito de mim. Minha esposa ia se virar, mas não seria o mesmo do que eu estar junto. Meu irmão ia se virar, mas não seria o mesmo de eu estar aqui junto. Minha mãe também. Então, isso me fez olhar diferente a vida. Isso me fez cuidar um pouco mais de mim. Isso fez, sabe, de eu ter uma percepção diferente. Incrível. A partir daí, a minha cabeça ligou de um jeito que eu já era um cara que tinha capacidade de aprender e absorver muito rápido. Eu fiquei 3 vezes mais. Depois que eu passei esse período aí, que foi uns 3 meses sem ler, sem concentração, sem lembrar de algumas coisas, tudo que é transtorno referente a isso, sem contar medicação. Um dia eu fui no banheiro da minha casa, porque depois que tu sai do coma, tu toma várias medicações para a cabeça. Tá. E um dia eu fui pro banheiro da minha casa, chorando, me olhei no espelho e disse assim, cara, eu não vou tomar medicação. Eu botei tudo fora. Eu tremi 2 dias. 2 dias. Parecia que eu estava tirando droga. Tirando droga do corpo, né? E aqueles 2 dias que eu tremi, suei, me sentia mal, muita ânsia de vômito,
eu também pensei muito sobre as coisas. E aí, Aline, eu fiquei um cara muito mais corajoso. Nossa. O medo me tornou um cara muito mais corajoso. Nossa, que demais. E quantos anos você tinha? Quantos Anos? anos eu tinha? 2007, eu tinha 38. Novo. Nossa, bem novo. Foi difícil. Não, acho que eu tinha 35 anos. 35 anos. Nossa. Foi bem difícil. Mas depois disso, Aline, eu criei uma aventura no Rio, que a gente pode falar sobre isso, que foi onde eu cresci mesmo. Um cliente me procurou, olha só que coisa legal. Aí, depois de tudo isso, aquele cliente que tinha me dado a oportunidade me procurou. E disse assim, cara, eu quero colocar uma indústria no sudeste do país. Tá bom. E eu digo, cara, eu estudei muito durante a minha dissertação, desenvolvimento econômico, né, que foi o meu mote. Rio de Janeiro, vamos? Vamos. Só que eu não tinha grana para vir. Já estava quase quebrado. Ele disse, não, então eu te pago passagem e alimentação. Aí eu vim para o Rio, com uma mochila, passagem e alimentação. Aí eu fui numa empresa chamada Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Tá. E eu com isso. Fui lá, sentei com o presidente da companhia, ele me falou, ele disse assim, não, você quer trazer uma empresa para o Rio? Tu vai num município chamado Bom Jardim. Bom Jardim, para quem não conhece, é atrás de Nova Friburgo. Nova Friburgo é mais conhecido, que é Serra do Rio de Janeiro. Tu vai lá que tem investimento. Eu saí na hora com a mochila, não sabia onde eu ia dormir, o que ia acontecer. Peguei um ônibus na rodoviária Novo Rio, cheguei 4 horas da tarde lá. Era uma praça, delegacia, prefeitura. Era isso que era Bom Jardim. Nossa. Não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu cheguei para a prefeitura, aí é a questão da sorte e a oportunidade, consegui falar com o prefeito e disse para ele assim, cara, eu tenho um investimento que eu quero trazer para cá, assim, assim, assim. Ele disse, quero. E, Nelson, gostei de ti, tu me ajuda a convencer mais 2 paulistas que querem vir para cá? Eu digo, beleza, faço isso. E aí comecei a fazer essa jornada no Rio de Janeiro, mas assim, o cara pagava passagem e tal, eu fui e comecei a fazer o trabalho. Me destaquei muito nas reuniões com o governo do estado para esses investimentos e o governo do estado começou a entender que eu era um cara que tinha um bom conhecimento aí, financeiro e tributário, porque eu vinha de auditoria, né? E aí começou a surgir oportunidades. Mas aí, Aline, eu não tinha grana para ficar lá. O que eu fazia? Olha só, isso é vida de empreendedor, galera. Ó, presta atenção. Eu não tinha grana, não tinha capital de giro. Mal dava para a gente se manter. Aí eu combinava com esse cliente dele me mandar na segunda e me dar passagem na sexta. Aí de segunda a terça ou quarta eu tratava o projeto dele. Então ele me pagava hotel, Tá bom. e a diária. Durante esses 3 dias, eu comia uma vez no dia. Eu virava 24 horas. Por quê? Porque eu pegava a grana e pagava os outros 2 dias de hotel. Era um jejum. Era. O hotel não De tinha café. obrigação. Não tinha café da manhã no hotel. E aí eu fazia isso. E eu fiz isso durante 6 meses. O que é o resumo dessa história toda? Nosso escritório, a gente colocou em 2010, a gente criou o nosso escritório do Rio de Janeiro. Eu fiz um dos maiores projetos de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Fui premiado, eu tenho o título de cidadão do estado do Rio, medalha legal. Tiradentes. Ai, como você é chique. As pessoas me procuram muito para falar sobre desenvolvimento econômico, mas sabe qual é o ponto mais humano de todo esse processo? Um dia estou eu e o Cris sentados em Saquarema, tomando um café naqueles copinhos de martelinho, Sei. sabe? Na frente da prefeitura. E chegou um senhor. O senhor veio, bateu em mim assim, e disse, posso falar com o senhor? Eu digo, opa, pode, pede um café aí, senta aí. E ele disse assim, eu quero lhe agradecer. Eu digo, por quê? Ele disse, o senhor não é o Nelson lá do Polo de Desenvolvimento Econômico? Eu digo, sou. É que o senhor salvou a minha família. Ah, estou arrepiado. Eu digo, como assim salvei a sua família? Ele disse, você sabe que aqui no Rio de Janeiro, em cidade pequena, a gente tem que trabalhar 2, 3, 4, 5, às vezes 10 quilômetros de casa. E tudo que é lugar tem tráfego. Então eu saía de manhã e voltava muito tarde da noite. Meu filho ficava em casa com a minha mulher. Tá. Então ele estava se perdendo, ele não ia para aula, não ia nada. Quando o senhor criou o Polo de Desenvolvimento Econômico com as indústrias, eu me empreguei na frente de casa. Eu todos os dias almoço com ele. Nossa. Aline, aquilo me deu uma sacudida, um soco na boca do estômago que eu digo assim, cara, a gente não tem noção do que está fazendo. A gente está ganhando dinheiro, mas a gente não tem noção do impacto social. Aí o governo do estado do Rio de Janeiro viu isso antes de mim, por isso que eles me ofereceram isso. É porque era 20 mil empregos gerados. Nossa, a gente foi incrível. capa da revista Veja de 2014. Pô, foi uma coisa bem bacana. Mas aí eu vi o impacto social, sabe? Eu vi uma pessoa me dizer isso. Aí, cara, eu me inflamei de um jeito que eu criei um projeto lá de colocar uma creche. As pessoas disseram assim, como assim? Não, vamos colocar uma creche. Por quê? Vamos empregar mães.
Porque mãe não trabalha porque não tem creche. Minha mãe tinha dificuldade de me deixar. Me deixava com a minha irmã, que é mais velha. E aí nós conseguimos convencer as autoridades de colocar uma creche. Os empresários... Custearam. Não, eles não podem custear. O custeio tem que ser da prefeitura. Mas eles construíram parte da creche e eles mobiliaram a creche. Então, ao meio-dia, as mães saem para almoçar e ficam no muro, assim, com os pezinhos em pé, porque não pode pegar as crianças, para olhar os filhos. Então, gerou muito emprego feminino. Porque eu sabia dessa dor pela minha mãe. Porque a gente, naquela época, antigamente, não tinha creche como tem hoje. Então, era muito difícil. Então, o impacto social disso que a gente fez foi muito grande. E aí a gente cresceu. Aí cresceu. E foi natural. Foi natural. Por quê? Porque o impacto que deu, as pessoas querendo falar, eu fiz rádio, televisão, sabe? Tudo do trabalho. Então, quando a gente vê o Joel falando do dois, sirva, às vezes a gente serve e nem sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Essa história é legal para a galera saber que qualquer coisa que elas estejam fazendo hoje, elas estão servindo a alguém. Elas estão impactando alguém. Tenha certeza. Vocês empreendedores que estão aí nos ouvindo e nos vendo, saibam que vocês impactam alguém. Talvez tu não descubra agora, mas lá na frente tu pode descobrir. E eu descobri dessa forma. Uma pessoa humilde me contando que a vida dela foi salva, que a vida da família dela foi salva, porque um projeto que nós fizemos gerou emprego e ela pôde ter isso. Nossa. Então, sabe? E aí a gente cresceu. Aí foi aí que a gente deslanchou de um jeito que hoje a gente é muito respeitado no estado do Rio de Janeiro, além do Rio Grande do Sul, né, dessa questão. E agora a gente está vindo um pouco para São Paulo. Muito legal essa história, Nelson. Eu quero entrar em um espaço de tempo, nesse espaço que você falou sobre sentir medo e depois do projeto e que as coisas começaram... Quando você teve ali o seu momento de ficar debilitado de saúde e tudo mais, e você voltou, e você teve todo esse processo de recuperação, que é super, né, como você trouxe aí, super complicado. Como é que foi você criar coragem para voltar para empreender e, do nada, tá ali, eu tenho só uma refeição e não sei o quê. Como que você lidou com isso? Legal. É que eu tenho uma tendência. Tá. Uma tendência psicológica, mindset, que já foi diagnosticado pela minha psicóloga e tudo mais. Eu sou um cara que sou forte no desconforto. Eu sou fraco no conforto. Perfeito. Então, como eu sou um cara que estou acostumado ao desconforto, eu sou muito forte. Inclusive, por que foi identificado isso na terapia? Porque eu não posso querer sempre me colocar em zona de desconforto para ser forte. Então, eu sou um cara que quanto mais dificuldade tem, mais forte eu sou. Então, isso fez com que esse pedaço todo, ele quase que eu não sentisse. Não que no dia a dia eu não tivesse meus pequenos momentos de depressão e tudo mais, mas como eu tenho essa característica, e até hoje eu sou assim, quando as coisas estão difíceis, é aí que eu sou forte, é aí que eu consigo desenvolver, eu consegui fazer tudo isso. Então, quanto mais difícil foi a recuperação, mais forte eu fui me tornando. Quanto mais difícil foi estar no Rio e fazer tudo isso e comer uma vez no dia e ter toda uma vida desregulada, né? Porque aí tu está fora de casa e tudo mais forte eu me tornava. O que eu tive que aprender mais tarde? Que eu não preciso estar sempre em desconforto para ser forte. Então, isso eu fiz um trabalho. Foi aí que eu descobri, numa análise com a psicóloga, de que, meu amigo, tudo bem que tu é assim, mas não te coloque nessa posição. Então, para quem é forte em dificuldades, bacana, muito legal, mas cuidado, porque senão a gente fica se colocando em situações difíceis para a gente se tornar forte. A gente tem que ser forte sempre. Até chegar ao extremo, né? Que foi o que aconteceu com você. Isso aí, da outra vez. E exatamente isso. Aí, mais tarde, eu descobri o porquê. Porque eu me colocava em posições muito difíceis e chegou um momento que o sistema não aguentou. O sistema parou. Então, esse período, Aline, foi isso. Foi por eu ter essa capacidade psicológica, esse mindset dessa forma, é que eu consegui superar tudo que eu superei e consegui ter êxito ainda naquilo que eu fiz. Muito bom. Muito boa percepção. Isso é autoconhecimento, né? Sim. Mas vem depois, tá, galera? Não pensa que veio... Na hora eu não sabia que era isso. Vem depois, assim, quando tu para e diz, fiz tudo isso, como é que eu fiz isso? Aí tu começa a descobrir, né, tudo que... Aí tu começa a parar e refletir, tu diz assim, essa paradinha é desse jeito mesmo, olha, isso faz funciona. Sentido, Tipo assim, vou confirmar na bibliografia, sabe? Sei. As pessoas às vezes querem ler bibliografia. Eu sempre fiz o contrário. Eu vivi as coisas e depois eu descobria o que era. Aí eu ia ler, né? Aquele monte de livro. Eu ia ler e dizia, mas isso aqui eu fiz. Isso aqui que eu fiz. Isso aqui aconteceu comigo.
Então, galera, não se preocupe em tentar se achar na bibliografia, nos livros, porque depois que vocês tiverem percorrido o caminho, vocês vão se achar lá. Muito bom. Muito boa reflexão. Teve alguma vez que você pensou em desistir? Sabe que ontem eu falei com o Cris isso. Engraçado. A gente não lembra, né, Cris? A gente não lembra de ter pensado em desistir. Não porque eu seja mais forte que os outros, nada, mas acho que nunca veio na minha cabeça. E sabe por que disso? Porque eu rasguei minha carteira de trabalho e decidi ser empreendedor. Decisão. Nunca passou pela minha cabeça isso. Já passou pivotar, como a gente está fazendo agora em São Paulo, já passou várias coisas. Agora, parar, desistir, nunca. Nunca mesmo. Engraçado isso, pode ser que um dia aconteça. Aí eu conto para vocês. Eu aviso a Aline conta para o público dela. Mas até hoje não. Porque talvez essa é a minha característica de que na dificuldade eu sou forte. Então não venha esse sentimento no momento que está muito ruim as coisas. Sim, porque na realidade converte, né? No momento que fosse uma situação na qual a maioria das pessoas desistisse, você mantém. Isso né? mesmo. Muito eu bom. Mantenho. Muito bom. Muito bem. Agora a gente tem uma parte que é tipo bate-bola, jogo rápido. Tá. Uma coisa assim, meio perguntas e respostas diretas. Mas daí a gente pode, eventualmente, se o assunto ficar bom, a gente entra dentro de algum assunto. Tá. Uma pessoa que você se inspira. Eu tenho algumas pessoas que eu me inspiro, mas a minha maior inspiração é minha mãe. Minha mãe. Mulher aposentada, com uma mão, e trabalhou de faxina a vida toda. Nossa. Porque a gente não tinha dinheiro. Então, minha mãe é minha maior inspiração. A segunda pessoa que é a minha maior inspiração é o Cristiano, meu irmão. Porque com tudo que ele faz, com todas as coisas que ele desenvolve, e talvez ele não tenha toda a capacidade intelectual que eu tenho, mas é admirável, é uma coisa que me inspira. E a terceira pessoa que eu aprendi a me inspirar foi o Joel. E eu falo isso para ele. Eu nunca tive um mentor. Nunca tive. Tive várias pessoas que me aconselharam, várias pessoas que conversaram comigo. Agora, a forma com que ele faz as coisas, e eu falo isso para ele de coração, ele conseguiu me conquistar sendo um cara que eu digo, cara, o Joel é meu mentor. Então, eu me inspiro muito no Joel. E ele fez, nesses últimos 2 anos, eu mudar muita coisa. Mas a maior inspiração é minha mãe, depois vem o Cristiano, meu irmão, e aí vem o Joel nessa... Cris, que, segundo fontes, cozinha muito bem. Ixi, churrasqueiro. Sabe que a minha churrasqueira em casa tem o nome dele. Ah, é? Porque eu não faço churrasco, é só ele. Mentira, ó. Preciso ser convidado esse churrasco aí. Churrasco de gente do Sul, eu tô dentro. Vamos lá. Nossa, quero muito. E faça tempo ruim ou bom, a minha churrasqueira é dentro da cobertura. Então não tem problema. Não tem desculpa. Fechou. A galera dá desculpa, choveu, não dá pra fazer churrasco. Lá em casa lá não tem. não tem essa. Isso Boa, aí. boa. Vou participar do churrasco do Cris da próxima vez, hein? Eu levo cerveja. Algo que te faz acordar todos os dias e seguir, mesmo em dias ruins. É meio clichê, né? Mas é família, né? É família. É a minha família, é a família do Cristiano, é a família da galera que está atrelado a mim. Minhas filhas, né? Desde que nasceram, assim, eu brinco ainda, as pessoas, quando eu vou falar em público, te apresenta, Nelson. Eu digo, eu sou o Nelson Naib, pai da Brenda, Maiara e Eduarda. Que eu me resumi a isso depois que elas nasceram. Então, família, assim. Eu acho que, sabe, as pessoas dizem, tento procurar alguma coisa. É muito difícil não ser família. Sabe, eu sou bem verdadeiro. Eu digo, cara, eu levanto de manhã, eu olho para minha esposa, olho para meus 2 cachorrinhos que dormem do meu lado, que é família. O quarto das minhas filhas estão logo ali. Daqui a pouco a Brenda já está tomando café e trabalhando comigo. É isso. Aí eu já estou falando com o Cristiano. É isso que me motiva a sair da cama todos os dias. Porque a motivação, as pessoas dizem assim, a motivação ela é interna. Mas ela tem uma pitada do externo, sim, que faz tu dar aquela respirada, teu coração bater um pouquinho mais forte. Então, família, com certeza. Muito bom. Um mantra, uma frase que você usa sempre, que você gosta. Eu uso uma que a galera adora, que eu digo assim, os pilares que me fizeram ter sucesso, né? Parece coisa de livro, mas eu tenho uma coisa importante, atitude para começar. Eu tenho atitude, eu começo, eu vou. E eu tenho disciplina para continuar as coisas, mesmo que elas estejam ruins, mesmo que seja difícil. E eu gerei consistência para ter resultado. Então, eu tenho atitude para começar, eu tenho disciplina para continuar e eu tenho consistência para gerar resultado. Isso eu carrego comigo, é um mantra, é os pilares daquilo que eu tenho. Tudo que eu vou fazer, eu coloco isso. Tudo que eu vou desenvolver, eu uso essas 3 questões que, para mim, são super importantes. E faz muito sentido, porque uma é consequência da outra, né? Isso é isso. Porque senão para no meio, senão a esteirinha ela quebra. Exatamente. Mas muito legal, muito bom. E se você pudesse mandar um recado pro Nelson
lá do passado. O que você... Com o Nelson do futuro falando com o Nelson do passado. O que você mandaria de recado para ele? Cara, faz que dá certo. Cara, não fica aí te vitimizando porque dá certo. Porque eu tenho medo de... Eu tinha um medo de ser mais uma vítima e eu não fui. Eu sempre tive medo, porque da onde eu saí, é muito mais fácil eu me vitimizar do que eu crescer, Perfeito, do que eu me desenvolver. Claro. Então, o que eu diria para aquele cara lá atrás é: não te vitimiza, faz que dá certo. Muito bom, muito bom. Muito legal, cara. E eu acho que isso é fundamental, né? Se você não entrar num processo de vítima, porque é muito fácil, é muito cômodo você querer entrar. Qualquer pessoa pode entrar num processo de vítima, porque ela sempre vai ter uma coisa que, sei lá, ela não é tão eficiente quanto as outras pessoas, que a coisa não está acontecendo do jeito que ela quer, e aí ela vai falando, poxa, mas é que comigo, Isso. e eventualmente você tem pessoas que gostam de você e abraçam essa vítima, aí você se sente acolhido. Aí você fala, aqui tá tão quentinho, né? E aí você não anda, né? Então, eu acho que, realmente, assim, tirar o pensamento, a reflexão que a gente pode ser vítima é uma coisa fundamental para a gente crescer. Assim, a gente fica mais adulto, a gente fica mais consciente, a gente fica tem mais clareza das coisas, sabe? Porque você fala, poxa, eu poderia ser até vítima nessa situação, mas eu não quero ser. Exato. A gente faz isso meio de forma inconsciente, quem não se vitimiza, né? Total. Porque, para mim, foi meio que automático querer crescer, querer fazer as coisas, me desenvolver. Mas eu ouvia muito assim, ele é filho só de uma mulher, só tem mãe em cima do morro, vai ser marginal, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, eu meio que lutei contra tudo aquilo que as pessoas diziam de mim, entendeu? A forma pejorativa com que as pessoas falavam. E aí eu não me sentia vítima, me sentia forte, mas aí volta aquele meu mindset. Era aquelas coisas que me tornavam, sabe? Eu depois de uma certa idade que eu descobri tudo isso, quando eu olho para a minha história, eu digo, pô, cara, por isso que quando chegava esses momentos eu nunca estava fraco. Eu nunca sentia isso. As pessoas falavam abertamente, tipo, tu senta na rua, no morro, o cara diz, esse vai ser marginal, aquele vai ser marginal. Então, a polícia de manhã, era muito comum onde eu morava, 7 horas da manhã tu pegar o ônibus, os caras abriam minha marmita e olhavam dentro, a polícia. Aí tu fecha a marmita e vai embora. Tem que comer, porque tu não tem outra coisa para comer, né? Vai botar fora? Não vai. E aí, essa questão do vitimizar. Então, galera, vitimizar é uma coisa muito ruim. Isso te faz parar, te paralisa. A vitimização faz a pessoa paralisar. Se tu conseguir quebrar esse laço, essa questão, tu vai conseguir andar. Tu vai conseguir ter atitude, tu vai conseguir ter disciplina, vai conseguir ter consistência. Muito bom. E se eu fosse pensar numa frase ou num pensamento sobre talento, o que seria? Cara, sabe o que eu acho para mim, assim, com certeza o que é talento? É tu ser verdadeiro. É tu ser tu mesmo. Porque as pessoas querem ser tão diferente, querem ser um tipo tão diferente, que o talento da gente está em a gente ser nós mesmos. Perfeito. A gente nos aceitar da forma que a gente é. Com certeza eu vou ter propensão a ter características que são mais... que aparecem mais para mim exercer esse talento. Mas o maior talento hoje no mundo que a gente vive é ser nós mesmos. Porque ele nos empurra para ser pessoas totalmente diferentes. Criar máscaras e se esconder, e modelos e tal. Isso. Então, primeiro seja o talento de ser verdadeiro. Depois, descubra o talento que vai realmente te levar de uma forma que tu não sofra e que tu não precise deixar de ser verdadeiro. É isso. Quando eu decidi ser empreendedor, quando eu decidi ser pai, quando eu decidi me aposentar, eu vou ser o mesmo cara. O cara que é empreendedor é o pai de família. A gente não pode separar, porque é a mesma verdade. Então, o maior talento que eu tenho hoje não é ser um bom economista, um bom estrategista, um bom nada. É ser um cara verdadeiro e ser o mesmo em todas essas questões. Esse é o meu grande talento. Autenticidade. Autenticidade. Isso aí. Muito bom, muito bom. E se você quer descobrir mais sobre o seu talento, fique esperto, porque em janeiro, a gente começa a nossa turma nova de mentoria em grupo sobre talentos e descobrir seus pontos fortes. Então, vai lá no link da minha bio do Instagram, entra lá, veja lá, procure lá, porque eu estou falando sobre isso lá. Então, se permita também descobrir um pouco mais da sua autenticidade ou do que você é bom e conseguir contar histórias lindas como essas que a gente traz aqui no Talento Cash, como o Nelson contou pra gente. Mas antes da gente terminar,
Eu gosto muito de ler, né, Nelson? Você sabe disso. Sim. E eu sempre dou de presente para os meus convidados um livro. Opa! E às vezes é um livro que eu já li, às vezes é um livro que eu gostaria de ler. No seu caso, é um livro que eu gostaria de ler, tanto que eu comprei um para você e um para mim. Que bom, hein? Então, eu não sei se você já leu, porque eu sei que você também gosta bastante de ler, mas esse aqui, eu não li. que é O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Todo mundo fala desse Todo livro, mundo hein? fala desse livro, fala que é incrível, principalmente para empreendedores. E eu li, né? Eu começo pelo Porquê, achei animal. Muito bom ler também. Muito bom. E aí fala, não, você tem que ler o jogo, já falou, né? Você tem que ler O Jogo Infinito, tal, não sei o quê, papapá. E aí comprei um para mim, comprei um para você. Ai, que legal, que legal. Pô, maravilhoso. Muito obrigado. Além da satisfação de estar contigo, ganhar um presente, olha, época de Natal. Então. Já tô presenteado. Agora posso... Ô, Cláudia, monta a árvore aí que eu já tenho presente para botar embaixo. já foi o livrinho. Eu já tô com um livrinho para botar embaixo. Muito bom, legal. Nelson. E se a galera quiser te achar, te procurar, onde eles te acham? Faz aí seu comercial. Lá. No Instagram é @Nelson_Neibert. Por ali me encontra em qualquer outra rede, porque tá tudo, eu coloco tudo na bio lá, né? Então eles me encontram. Inclusive tem lá meu WhatsApp, tem tudo. Quem precisar, gente, tô aberto. Pode me chamar que a gente conversa. Top demais. Então foi isso, galera. Ficamos com mais esse TalentoCast incrível aí com a história do Nelson. Sigam ele, continuem acompanhando o canal. Toda semana trago gente nova aqui e mandem para as pessoas. Se inscreve no canal, manda para as pessoas, pede para a pessoa se inscrever, porque a gente tem que crescer esse canal para essa mensagem chegar para mais gente cada dia mais, beleza? Então é isso. Até a próxima semana com mais um TalentoCast. Beijo!